assim a palavra do Senhor. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, e o que mais? Rei de Israel. Provérbios capítulo 1, verso 1. Verso 2 agora. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que, gente? Qual é o objetivo da sabedoria bíblica? Fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e o que mais? Enigmas dos sábios, ou seja, segredos dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu quero, gente, falar para vocês uma coisa. Olhem para cá, algo muito importante, algo muito interessante. Como é que surge então o livro dos provérbios? Como é que o livro de provérbios vem à tona? O seu autor, as suas motivações, a sua experiência, tudo mais. Deixa eu explicar para vocês. Depois que o grande rei Davi, aquele que destruiu os filisteus, derrotando Golias, algo que é tratado nas escrituras, Davi foi coroado o segundo rei de Israel, depois da morte de Saul. E Davi inaugura uma dinastia. O próprio Deus disse que no trono de Davi sempre haveria um descendente. De fato, Jesus é o último rei da dinastia de Davi. É tanto que o próprio cego, ao se referir a Cristo, diz o quê? Jesus, filho de Davi. Filho no sentido de ser descendência do rei Davi. Quando o rei Davi foi rei, Israel tornou-se uma grande potência internacional, a ponto de ser respeitada pelo Egito, pela Pérsia, pela Síria, também pela Babilônia, pelos grandes reinos do mundo. Mas, após a sua morte, Davi escolhe um dos seus filhos, filho Salomão, o nome dele, e ele o estabelece como o descendente do seu trono, o seu sucessor. E esse jovem rei, muito jovem, ele chega para Deus e faz um pedido. Ou melhor, Deus pergunta a ele o que ele precisa. O que ele precisava para reinar? E aí eu fico pensando, qual é o bem mais precioso que nós precisamos ter para viver uma vida plena? E aí naquele momento que o rei Salomão responde o que deseja, ele diz a Deus o que deseja. Mas o ponto é o seguinte: se Deus chegasse para nós, naturalmente perguntasse, o que é que você precisa para gerir a sua vida com alegria e com sucesso? Alguém poderia dizer, Senhor, eu queria tanto uma casa, eu queria aquele meu sonho, né? Meu Senhor, minha casa, ou minha casa, meu Senhor. Como eu gostaria de ter uma casa. A gente tende, diante das circunstâncias da vida, a escolher aquilo que nos parece melhor para uma gestão mais significativa da nossa existência. Então a gente tende às vezes para o material, para a riqueza material. Outro pode dizer assim, Senhor, eu queria poder, eu queria autoridade, eu queria ter muitas pessoas para que eu pudesse liderar, ou para que eu pudesse de alguma maneira ter diante da minha voz e diante das minhas instruções. O poder também é algo que o ser humano procura. E por que não dizer também as relações afetivas, naquilo que diz respeito às expressões da nossa própria inteireza de vida e de relacionamento, que a Bíblia considera ser o matrimônio, esse laço mais forte de relação, né? Um homem e uma mulher em uma relação de permanência, de manutenção, monogâmica. E alguém pode perguntar, se Deus disser assim, o que é que você gostaria para reger bem a sua vida? Alguém poderia dizer, Senhor, me dá um príncipe, né? Um sapo não, Senhor, porque sapo tem muito ao meu redor. Um príncipe ou uma princesa, o que quer que seja. Mas você observa que os desejos humanos e as nossas necessidades humanas de plenitude, elas transitam
de maneira mais ou menos voltadas ou para o poder, ou para a riqueza, ou para a relação, enfim, de vida a dois. É tanto que se considera ainda hoje, isso é senso comum já, que os 3 grandes desafios que o ser humano tem é o desafio do poder, o desafio da riqueza ou do dinheiro e o desafio do sexo. Também não é à toa que por dinheiro muitos caem em ciladas por riquezas. Por poder muitos perdem a humildade. E por causa do sexo muitos perdem a dignidade. Por exemplo, a dignidade do matrimônio, em caso de adultério. E é interessante que Salomão, ele não foi necessariamente um homem perfeito, pelo contrário, longe disso. Foi um homem que pecou, mas foi um homem que Deus usou e inspirou Salomão com a sua sabedoria para que ele deixasse para nós uma história, um legado, que se encontra exatamente nesse livro. Agora vê bem como foi a conversa dele com Deus antes desse livro ser escrito, antes de Provérbios. Pega aí, a sabedoria de Salomão, item 1 do teu material. Olha a conversa que ele tem com Deus, logo que o seu pai Davi morre. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de quê? De um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de quê? De discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Vamos ler isso comigo. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Mais uma vez, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Quero voltar para aqui daqui a pouco. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não a vida longa, nem riqueza, olha aqui o dinheiro, nem pediu a morte dos seus inimigos, expressão de poder, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir. O que nós vemos é o seguinte, que o pedido de Salomão agradou a Deus. Salomão nem pediu casa, nem dinheiro, nem poder, nem a morte dos seus inimigos. Salomão pediu discernimento, sabedoria, capacidade de se portar diante dos desafios da vida com decisões coerentes, conscientes, maduras. E o discernimento vai além da maturidade. O discernimento que a sabedoria de Deus nos dá é inclusive para discernir no meio do que parece ser bom o sinal da maldade. A capacidade de entender no meio das complicações, das intrincadas relações humanas, onde nós podemos estar entrando numa cilada. Nós estamos acompanhando, por exemplo, eu não fiz essa mensagem com base nesse caso, mas nós estamos acompanhando uma situação deprimente de uma líder que teve a realização de um grande milagre na sua saúde, a Bianca Toledo, e estamos vivendo exatamente um quadro em que ela não conseguiu identificar em um projeto de matrimônio com uma pessoa, ela não conseguia identificar traços que ela diz agora que identificou. E é muito interessante, eu fico pensando, é uma mulher de Deus, acredito piamente, pensamos inclusive já em chamá-la a Cidade Viva, não tenho nada contra a Bianca, nada, absolutamente nada, acho que ela tem um lindo testemunho de cura, de libertação, mas ela, no seu próprio relato último, confessa que não teve a habilidade de entender, de discernir com sabedoria de que se tratava aquele relacionamento. E eu quero voltar a esse assunto daqui a pouco. A grande questão, meus irmãos, é que nós vivemos num tempo que sabedoria foi substituída por performance. Repita comigo, sabedoria foi substituída por performance. Caráter foi substituído por realizações. Me explico, eu estava conversando no final do culto da manhã com um dos nossos irmãos, que é inclusive consultor na área de finanças, e eu batendo um papo com ele refletindo sobre essa mensagem que eu ministrei de manhã, ele disse, pastor, é interessante hoje, por exemplo, quando você fala de coaching, é a moda hoje a coaching, né? E no Brasil,
o que vira moda acaba quebrando todo mundo depois, né? O brasileiro às vezes não tem tanta criatividade. Uma coisa está dando certo, todo mundo corre para dar. Food truck, por exemplo, é um batendo no outro. Já diminuíram até aquele frisson sobre os food trucks. Porque todo mundo resolveu ter um carrinho de sanduíche, de sorvete e tudo mais. E a gente falando hoje sobre um grande fenômeno, que é o coaching. Gente, vocês não têm ideia. Ser coach de alguém, ser mentor na vida de alguém, não exige apenas conhecimento de técnicas de psicologia. Ser coach na vida de alguém exige, antes de mais nada, experiência de vida. E ele estava comentando comigo, pastor, é interessante, essa molecada aí com 18, 19 anos, termina na universidade com 20, 21 anos, faz um curso de coach. Às vezes tem uma grande habilidade vocal, às vezes tem uma grande habilidade de articulação de ideias, mas falta profundamente aquilo que é o mais importante quando eu quero marcar a vida de alguém, que é a minha própria vida. Nós estamos vivendo um tempo em que a performance, a técnica, a capacidade de realização e o que eu chamaria de hiperexposição midiática tem feito com que a gente se contente muito mais com o fato de ser legal, de ser bonito, de ser descolado, de ser novo e de ser conhecido, e nós atribuímos a essas coisas o selo daquilo que é bom ou não é bom para a nossa vida. Por exemplo, nós somos um mundo que conhece muita coisa, conseguimos descobrir muitas tecnologias, nós temos entrado em áreas do saber de maneira inimaginável, mas nós somos um povo ainda que corre atrás de pokémons. E que morre por causa dos pokémons. E que bate o carro por causa dos pokémons. A propósito, é proibido caçar pokémons aqui. Nem venha dizer, tem um atrás do senhor, pastor. Deixa esse diabo tá aí atrás de mim. Escuta, não quero entrar no mérito disso, de quão tolo é ou não é, mas o ponto, gente, é que nós estamos vivendo um tempo em que o conhecimento, a técnica, supera a importância da sabedoria, a importância do caráter da pessoa, e a importância do tempo, como grande senhor da nossa maturidade. Então aquele jovem rei faz um pedido que agrada o coração do Senhor. Senhor, eu quero sabedoria, eu quero discernimento. Isso é muito maravilhoso. E aí, pessoal, olha o que é que acontece, o que é que Deus dá a Salomão. O segundo textozinho aí que está no item 1, vamos ler comigo. Vamos juntos, Deus deu a Salomão o que? Sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Juntos, a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui um jovem rei que diz, eu não tenho como governar esse povo tão grande e eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para encarar todas essas dificuldades. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. A sabedoria é uma temática tão importante nas Escrituras que o próprio Tiago, na sua carta, fala que está com falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai lhe dar. O problema é que a gente pede sabedoria a Deus e vai ouvir o coração. A gente pede sabedoria a Deus e vai ouvir às vezes aquilo que a gente quer ouvir e não aquilo que a gente precisa ouvir em certas áreas da nossa vida. Esse é o problema. Sempre haverá alguém. E aí é que entra a sabedoria bíblica. É você discernir o tropeço no meio do sorriso. É você discernir a queda, é entender o abismo que você pode estar entrando a partir de circunstâncias que aparentemente são ótimas. E aqui nós temos essa pessoa vivendo e buscando a sabedoria, e Deus deu a ele, e deu com força. E Deus se alegrou do pedido. Nós precisamos de fato de sabedoria. Sabedoria que vem de Deus para quê, pastor? Meu amigo, para você saber como resolver questões internas da família, da sua vida, dos seus gastos, da sua saúde. Sabedoria é a grande virtude. Ela deve ser a grande virtude a ser buscada pela igreja. Não, pastor, mas eu acho que a gente tem que buscar o poder do Espírito, a gente tem que buscar os dons do Espírito.
Concordo com você plenamente, mas eu vou dizer uma coisa para você. O que falta à igreja não é dom espiritual. O que falta à igreja é sabedoria e maturidade. Não é dom espiritual. Quer que eu lhe dê uma prova que nós não temos problemas com dons espirituais? Nós temos um problema muito sério com essa grande problemática de confundir sabedoria com performance. E de dar ouvidos, às vezes, a coisas ou a pessoas que, embora estejam muito bem intencionadas, não têm, gente, na própria história, substrato, caldo grosso para passar para você. Querem que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vai ajudar todo mundo. Se eu chegar para vocês e disser assim, olha, semana que vem vai ter aqui uma palestra. Quem, pastor? Não, é um casal da nossa comunidade. Como é? Não, é irmão João e irmã Maria. Ah, não sei quem é. Vai ser segunda-feira, à noite, 19 horas, você vai para o trabalho. Vamos falar de quê, pastor? Não, eles completaram 50 anos de casamento. E eles vão dar conselhos, né, spoilers, como os jovens estão na série agora de agosto, spoilers da vida real. Ah, pastor, nem sei quem é esse casal. Sabe, eu não conheço, né? Não sei nem se vale a pena vir mesmo. Irmão João, né, irmã Maria, que glória a Deus. 50 anos de casado, ô luta daquele marido, ô luta. Aquela mulher. Escuta, um casal que teria para nos dizer das lutas que viveu, das separações que quis enfrentar, das vezes que renunciaram, das vezes que não renunciaram, das vezes que sofreram, que adoeceram, que tiveram os filhos e as lutas com filhos e o desemprego, e tem coisa para falar, gente. Não são superstars, não são popstars, não estão na televisão, não no YouTube, e você certamente não virá segunda-feira à noite. Agora, se eu disser segunda-feira, antes desse problema que aconteceu, segunda-feira quem vai estar aqui, 5 da manhã, é Bianca Toledo e o seu marido, Felipe. E eles vão falar de casamento para você. E todo mundo vai dizer, nossa, eu tenho que ir para esse negócio. Eu vou deixar a academia, cancelar o médico, cancelar o meu primeiro paciente, eu vou dizer, eu vou lá, porque eu quero ouvir esse casal. Esse casal tem muito a me dizer, mesmo. Deixa eu me explicar. Não quero ser rude com os meus irmãos, nem quero aparentar ser aqui de alguma maneira rude com vocês. Mas me diga uma coisa, gente. Qual foi a grande experiência daquela mulher que tem reverberado no mundo inteiro? Sua experiência de fé e cura com Deus, certo? Mas me diga uma coisa. Quando alguém é super exposto no Brasil, quando alguém se parece estar na mídia e uma boa pessoa, não significa dizer que são más pessoas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas me diga uma coisa. O que é que uma moça que casa com um cara há 1 ano, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, tem a me ensinar? Não, pastor, mas é Bianca Toledo, amém, glória a Deus pela vida da irmã. Que Deus a sustente. Mas o que é que eu diria? Tudo bem, eu chamaria realmente Bianca Toledo para dar uma palestra aqui sobre fé. Mas eu jamais chamaria Bianca Toledo com seu marido para falar sobre casamento. Por uma simples razão, eles não sabem o que é casamento. Por uma só razão, porque eles não têm tempo de casamento. Eles não são maduros nessa temática. E esse é o problema da igreja. Nós damos muitas vezes ouvidos, confiança e tempo a pessoas que podem até vocalizar o que está nas escrituras, mas não têm experiência de vida para falar sobre isso. Eu tenho uma coleção para escrever no futuro, não sei quando. Deus vai me dar discernimento. Educando filhos para o sucesso. Entendendo o sucesso como a vontade de Deus. Quero escrever para primeiros anos de vida, para pais de primeira viagem, até 2, 3 anos a criança. Quero um livro para pré-adolescência, adolescência. E um dos que vai, nem sei quando é que vai ser escrito, se Deus me der essa coragem e essa saúde. Mas educando filhos adultos para o sucesso. E aí eu conversando com um colega, você tem que lançar, cara, você tem que correr. Vamos fazer o seguinte, porque você não começa logo por filho, como educar filhos adultos para o sucesso? Eu digo, é muito simples, eu não tenho um filho adulto. Meu pai tem filho adulto, eu não tenho um filho adulto. Não, cara, mas você pega o livro, pega a Bíblia está sendo tudo bem. Mas isso não é sabedoria de vida. E o que é que eu tenho dito? Eu disse, Samara, eu vou falar sobre isso. Qual é a minha manifestação sobre o caso Bianca Toledo? Ah, o pastor vai dizer quem é o culpado, ele olhou o processo. Não sei. Também não me interessa. Eu só espero que venha a verdade, eu só espero que as almas sejam curadas, eu só espero que os corações sejam tratados. O dela, do ex-marido. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, muita coisa ela poderia ter evitado
se não fosse achar que o casamento, um recém-casamento, está diretamente ligado ao milagre de cura que ela teve e que ela teria capacidade de ir publicamente para falar. É isso que eu estou querendo dizer. Nós supervalorizamos, gente, a exposição midiática, mas a gente está muito distante de desejar realmente buscar sabedoria naqueles que têm sabedoria naquela área para ministrar. Deixa eu contar uma história de Salomão que você vai entender qual é o meu ponto. Porque Deus gostou dessa história de Salomão. Porque que Deus deu a Salomão a sabedoria. Vou te dar, meu filho. Em contraponto, depois que Salomão morreu, o próximo rei de Israel foi Roboão, seu filho. Presta atenção, Roboão. E o que é que acontece? Roboão conseguiu dividir o reino, por falta de sabedoria. Salomão ouviu o pai dele, a vida toda ouviu, mas Salomão não teve sabedoria. Aliás, Roboão não teve sabedoria para manter o reino unido. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá. Autoria de provérbios. Ponto 2, a maioria dos provérbios é atribuída a quem, irmãos? Salomão. Alguns deles são atribuídos a outros homens sábios, de Provérbios 22, 17 até Provérbios 24, 34. Mas os conservadores entendem que também foi Salomão que os escreveu, possivelmente baseando-se em sabedoria previamente difundida por outros sábios, pelo que ele formatou de maneira inspirada. Já o capítulo 30 é atribuído a Agur, e o último capítulo 31 é atribuído ao rei Lemuel, personagens sobre os quais não se tem muitas informações. Em suma, há certa concordância entre os conservadores de que Salomão escreveu o que consta nos capítulos de 1 a 29 do livro dos Provérbios. Gente, é coisa com força. A capacidade que esse homem teve de escrever sobre sabedoria. Ele não só escreveu Provérbios, ele escreveu também Eclesiastes. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos. Um homem que foi forjado no tempo, teve os seus deslizes, um homem que viveu, que teve 700 mulheres e 300 concubinas, meu amigo. Ele viu uma mulher a cada 3 anos, 2 anos e meio, né? E possivelmente ele não, essa relação com essas mulheres, eu não sei como é que ele conseguia. Certamente não conseguia. Mas o ponto é o seguinte: você vê um Salomão maduro quando, por exemplo, ele escreve Cantares de Salomão. Quando ele dá o quê? O seu coração, a sua honra e todas as suas expectativas a uma só mulher ali naquele livro. Para mostrar que, embora um homem possa ter 700 mulheres e 300 concubinas, a sabedoria de Deus e a felicidade plena só acontecerá quando ele entender a bênção de ter uma só. E vice-versa. E aí a gente está dentro desse movimento, esse cara extremamente sábio, e eu preciso definir para você o que é um provérbio. Verso 4, vamos lá, verso 4. Definindo um provérbio, a palavra provérbio vem de que língua, gente? Vem do latim, proverbium, significando algo que é de acordo com a palavra, ou seja, algo que está de acordo com uma palavra. No hebraico a palavra é machal, isto é, algo que é semelhante. Desse modo, um provérbio é uma afirmação que faz uma comparação ou sumariza uma experiência comum. Em outras palavras, descomplicando, o provérbio é algo comparado à realidade. Os provérbios da Bíblia eram instruções práticas ensinadas aos filhos das famílias nobres, tanto por seus pais como por seus professores. Nós perecemos não é por falta de dinheiro. Nós podemos até perecer por falta de conhecimento, mas certamente perecemos por falta de sabedoria. Como aplicar a sabedoria de Deus a questões cotidianas da nossa vida? Tem gente que não sabe, meu. O cara vem para a igreja, conhece a Bíblia, sabe disso, sabe daquilo, mas quando se trata de questão dele se posicionar diante da vida, ele não sabe. Ele não tem sabedoria. Quantas pessoas eu conheço, gente, no corpo de Cristo, que dizem assim: poxa, se eu tivesse tido um pouco mais de sabedoria, eu tinha mantido meu casamento. Se eu tivesse tido um pouco mais de sabedoria, eu não tinha quebrado a minha empresa. Se eu tivesse tido um pouco mais de sabedoria, eu não tinha estragado aquele relacionamento. Escuta,
A igreja pode até conhecer a Bíblia, pode até conhecer os dons do Espírito, mas se não tiver sabedoria, você vai perecer. Como um bom cristão, mas perecendo. E Salomão não queria perecer. Ele queria a capacidade de levar à frente tudo aquilo. Uma das coisas de Salomão, gente, muito engraçada, uma das suas grandes aplicações de sabedoria prática, na prática, ele era rei, vocês conhecem essa história, e aí havia duas amigas, ou duas conhecidas, me falha a memória, que tiveram filhos na mesma época, bebês, e uma delas, dormindo de noite, esmagou o filho. Foi o que ela fez, essa que esmagou o filho. Pegou o filho morto, foi à tenda da amiga que tinha um bebê, recém-nascido, trocou as crianças, e pegou o filho vivo. A mãe real, que tinha visto a criança já, e pode uma mãe se confundir com o seu filhote? Não dá para confundir o filhote, né? Você tem ali, não dá, até o pai lembra. Quando a mãe viu aquela criança morta, entristeceu no começo, disse: esse não é meu filho, tiraram meu filho, trocaram os filhos, trocaram meu filho. E aí ela vai e reclama a Salomão e diz: olha, aquela mulher pegou o meu filho, o dela morreu, ela trocou com o meu. E aí Salomão bota as duas, frente a frente, cara a cara, e pergunta: de quem é o filho? As duas: é meu. Estou perguntando de quem é o filho, as duas: é meu. Ah, então é das duas? Beleza. Pega uma faca ali, uma espada, que eu vou cortar a criança no meio, e aí eu dou um pedaço para uma e metade para outra. Combinado? Uma delas começa a chorar: não faça isso, não mate a criança, pode dar para ela, pode dar para ela, pode dar para ela. Aí Salomão disse: essa é a verdadeira mãe, que pensa muito mais no bem-estar do seu filho e na vida dele, do que nos seus próprios interesses. Então ele usa isso. Inclusive aconteceu uma coisa bem interessante aqui na Cidade Viva, na quinta passada, e eu usei a sabedoria salomônica para resolver o problema. Uma pessoa chegou para mim, estávamos tendo aqui a noite de louvor, chegou para mim e disse: olha, pastor, eu encontrei dinheiro ali no chão, ali na canta ali do auditório. Ai, encontrei. E eu acho que para essa moçadinha que está aqui é muito dinheiro, né? Talvez a mesada de algum ou o táxi do outro. R$50. Ele disse. Eu digo: rapaz, a gente tem que encontrar o dono, porque esse menino vai ficar doido aí. Aí ele disse: pastor, o dinheiro a gente encontrou, agora encontrar o dono, no meio de 1.500 pessoas. Dinheiro não tem o nome de ninguém, né? Na cártula. E eu comecei dizendo assim: irmãos, eu tenho uma coisa para resolver com vocês. Não vale para a igreja o ditado de que achado não é roubado. Foi achado um dinheiro aqui, nós precisamos saber quem é o dono, para que ele não seja prejudicado. Silêncio no auditório. E eu pergunto: quem é o dono desse dinheiro? Foi uma exortação tão gospel que eu dei, que até o dono teve medo de dizer que era dele. Depois eu falei: não é possível, esse dinheiro foi deixado aí para um anjo. Aí um levanta a mão assim e diz: eu acho que é meu. Eu digo: tudo bem, segura aí, eu vou perguntar aqui se alguém mais acha que é seu. E aí depois de dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém levantou a mão, e eu dei para o menino. Mas o ponto, pessoal, é que Salomão, ele é o cara que experimentou beber do trono de Deus soluções e discernimentos para a vida. É isso que eu peço. É isso que eu peço todo o tempo. Sabe por quê? Porque o coração da gente é enganoso. E segundo, a nossa mente também é falha. Tem gente que diz assim: eu só uso a mente porque o coração é enganoso. Eu digo: a tua mente não, caba. Sua mente é enganosa também, não só o seu coração. Você acha que vive constantemente determinando as suas decisões pelo intelecto? Pode estar quebrando a cara, porque está faltando sensibilidade. E você que só decide as coisas pelo coração, pode quebrar a cara, porque está lhe faltando intelecto. O ponto aqui é o seguinte: nós estamos diante de um homem que viveu de uma maneira tão maravilhosa esses preceitos, que escreveu isso para nós, entre trancos e barrancos, mostrando a sua humanidade. E aqui, depois da gente definir esse provérbio, a gente tem que ter alguns cuidados na interpretação. Primeiro ponto, primeiro cuidado que a gente tem que ter antes de ler esse livro, que o livro de Provérbios não deve ser lido como uma caixinha de promessas de Deus. Ou seja, eu não posso achar que o provérbio é necessariamente uma vez ele sendo cumprido, haverá um resultado
absoluto a partir daquilo que ele diz. Vou dar um exemplo para vocês. Abra aí em Provérbios capítulo 10. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Vamos repetir. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Vai agora no 22, vai lá na frente. Vai no capítulo 22, no verso 15. Olha o que a Bíblia diz em 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara disciplina a livrará dela. Aqui nós temos duas coisas que parecem ser 2 mais 2 igual a 4. Estando essa condição e essa outra condição, o resultado é necessariamente assim. Ou seja, se eu olho e vejo e leio um provérbio e entendo que ele tem um resultado absoluto a partir daquilo que eu faço, eu posso cair em um problema de falta de sabedoria. A questão da vida longa, por exemplo, que ele diz aqui. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Aí você diz, não pastor, mas isso não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim que acontece. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem teme ao Senhor, por exemplo, não vai andar 230, 240 quilômetros numa BR. Quem tem temor ao Senhor não vai beber para dirigir. Quem tem temor ao Senhor não vai misturar álcool com remédio. Quem tem temor ao Senhor sabe com quem anda e sabe os riscos que corre. O ponto é o seguinte: a sabedoria de Deus, ela não só é balsâmica. A sabedoria de Deus não só, alisa e toca as nossas feridas. A sabedoria de Deus é protetiva, em muitos casos. O ponto é o seguinte: quanto mais insensatez na vida de um ímpio, maior a probabilidade de sua vida ser ceifada o mais rápido possível. Está comprovado, gente, que certas atitudes têm uma correlação direta, científica. Por exemplo, não todos, mas neoplasias de pulmão estão muito ligadas ao fumo. Cirrose hepática está muito ligada ao álcool. Nem sempre acontece, mas as incidências são muito maiores. O ponto é o seguinte: Deus quer que a sabedoria dele nos preserve e quer que a sabedoria dele nos torne mais cuidadosos com a nossa vida, os nossos relacionamentos. Quem tem maior probabilidade de quebrar a empresa, ou o trabalho, ou a profissão? O homem que tem uma só mulher, que cuida dos seus filhos, ou aquele que tem uma mulher, 2 quengas, uma amiga? Porque eu conheço assim, de homens que quebraram por causa de vida dissoluta na área dos relacionamentos. O ponto é o seguinte, e o que é mais bonito, a sabedoria de Deus, como diz William Douglas, meu amigo, escritor das 25 leis do sucesso, que ele usa muito no livro de Provérbios, diz assim: os provérbios funcionam, até mesmo independente da fé. É verdade. Tem muita gente que se deixa guiar pelos provérbios na vida, que toma decisões sensatas, que tem autocontrole, e que está ali colhendo os frutos nessa vida da sua sabedoria. Aí você diz, então pastor, você está querendo dizer o seguinte: a salvação do homem é o cumprimento dos provérbios? Não. Você pode cumprir os provérbios tudinho, se achar que é o cumprimento dele que vai lhe dar a vida eterna, você está frito. Vai perder a salvação, vai perder a eternidade cumprindo os provérbios. Por quê? A sabedoria nos ajuda a viver bem. E a verdadeira sabedoria tem uma outra implicação. O temor ao Senhor é o princípio dela. Porque quem vai me levar para a eternidade, quem vai me dar vida eterna, não é a minha sabedoria, nem a sabedoria que eu pratico. É Jesus Cristo, morto numa cruz, ressurreto, que me deu vida e vida em abundância. Essa é a nossa salvação. Mas viver os provérbios é plantar alegria, é plantar tranquilidade, é plantar paz no coração. E nós vamos ver várias aplicações nas semanas que vierem para temas específicos. Eu estou só montando o palco, pessoal. Estou só montando o stage. Estou só ali organizando para que você tenha algumas percepções. Mas por que também que o provérbio não é caixinha de promessas? Digamos, Deus já falou comigo várias vezes, através das escrituras,
em momentos que eu fiz minhas devocionais, em momentos que me deram uma palavra. De repente, e eu aqui não vou crucificar quem, por exemplo, pega a Bíblia, deixa eu ver aqui, onde é que cai. Gritei como uma andorinha, gemi como uma pomba chorosa. O que é que significa, Senhor? Será que isso aqui é meu sofrimento? Aí o outro está com pensamentos suicidas, que Deus o livre. Aí ele abre lá e Judas, após trair Jesus, foi e se enforcou. Eu creio que Deus pode usar essas eventualidades, mas eu vou dizer o seguinte: essa não é a regra da comunicação divinal. Sabe por quê? Porque Ele lhe deu intelecto, olhos, capacidade de ler as Escrituras e extrair das Escrituras muitas bênçãos a partir do uso da sua própria disciplina enquanto filho e filha de Deus. Então não use. Não use. Eu comparo isso àquela coisa da profecia. E eu vou dar agora em setembro, curso de setembro é sobre avivamento e poder do Espírito Santo. E eu vou ministrar um curso para a nossa liderança, vamos falar aos domingos, sobre o uso do poder do Espírito Santo. No ministério de cura, no ministério de profecia, no ministério, enfim, é muito interessante. Eu tive um treinamento com um professor muito especial, Dr. Sam Storms, um homem vivido, extremamente prudente, e no curso ele disse: cuidado com profecias, duas especialmente, a que diz com quem você vai casar, e profecias que dizem que você vai se mudar para algum lugar. Tenha profundo cuidado com elas. Pastor Josemar conta um caso interessante, que ele estava uma vez com os jovens em um louvorzão na praia e apareceu um profeta, a quem eu tenho muito respeito e certamente sua palavra precisa ser pesada nas Escrituras, quem é aquela pessoa, os frutos que ela dá e tudo mais. Mas aí chega um cara e sai orando por cada um, profeta, e para numa menina mais bonita do grupo e põe a mão sobre a cabeça da mais bonita do grupo e diz: serva do Senhor, eis que te digo, o Senhor está te dando um varão, e ele é este que vos fala. Pastor Josemar, com toda a sua ira santificada, deu uma esculhambação gospel no profeta na beira do mar. O ponto, gente, é que é isso. Voltando ao caso da Bianca, com todo respeito à nossa irmã, falo porque é público, que a gente aprenda com a situação, aprenda com a dor dela também. Mas ela recebeu profecias sobre esse casamento, sobre a bênção desse casamento. De duas uma, ou veio da carne, ou veio do inferno. De Deus é que não foi, porque se fora, ela não estaria pagando um preço tão alto agora, segundo diz que está. Às vezes é muito melhor ouvir o conselho prudente do pai, da mãe, de irmãos mais velhos, de gente mais experimentada na vida, sobre certas decisões na vida, que o risco de errar é muito menor. Não digo que Deus não fala, fala sim, e muito, profeticamente, sobrenaturalmente, mas quando Salomão pede sabedoria, ele pede a Deus um conjunto de valores que ele pode usar para discernir o bem e o mal na vida dele. E você, como é que está fazendo? As pessoas que eu conheci nessa vida com a vida mais complicada, que não se resolve, vai, não vai, são aqueles que dependem quase que semanalmente de uma palavra profética, de algum guru gospel. Então, gente, eu estou falando de coisa muito séria, e o que eu estou falando é para trazer maturidade a essa igreja, porque é essa maturidade que Deus vai cobrar de mim, não o conhecimento que vocês têm.
Amém, gente? Então, quando você ouvir alguém dizendo assim, venha ouvir o casal, irmão João e Dona Maria, com 50 anos de casado, vai entregar alguns spoilers da vida deles, prefira ouvi-los do que certos profetas contemporâneos, que podem ter até muita boa vontade e muita hiperexposição, mas muito pouca história de vida para contar. Inclusive, sobre a beleza da sabedoria em uma igreja, eu já ouvi falar, cuidado, a saúde de uma igreja é medida pelas faixas etárias da igreja. Igreja que só tem criança e adolescente, ela está doente, está faltando alguma coisa. E jovem. Igreja que só tem velho, está doente, porque ela está esperando só a morte. É sério? É muito sério o que eu estou dizendo. Isso é pesquisa que é feita na igreja americana. Sabe o que é uma igreja saudável? E eu vejo traços dessa saúde na nossa comunidade. É uma arruma de criança, uma arruma de adolescente, muito casal com filho pequeno, com filho adolescente, muito casal com filho casado e muito velho. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém, irmãos? É assim que Deus vai construindo o equilíbrio da sabedoria na vida da gente. Agora eu estou só lembrado de uma pessoa que disse assim, rapaz, eu não gosto do pastor Sérgio pregando, porque ele fica dando aula. E eu penso assim, ô elogio. Na realidade, a tarefa do pastor é instrução. Instrução bíblica. Pode até dar uns cangapé aqui e acolá, orar, o demônio ir embora. Mas o que fica aqui, é isso que a gente está conversando aqui. Não caia nos erros da nossa irmã Bianca Toledo. Especialmente você que está entrando no limite da impaciência e do desespero para encontrar o seu ou a sua cara metade. Ou outra coisa da vida. E aí a gente prossegue. A gente prossegue dizendo o seguinte: quais são os cuidados na interpretação de Provérbios? Primeiro, o livro de Provérbios não deve ser lido como uma caixinha de promessas de Deus. Em nenhum lugar, acompanhe comigo, é falado que o sucesso é algo automático e que decorre do cumprimento do que está escrito no livro. Na verdade, poucos, mas existem, poucos provérbios se encaixam na categoria de promessas. De fato, o que eles nos ensinam é como a vida funciona em termos gerais. Do mesmo modo, entendemos que, via de regra, as pessoas virtuosas, o que mais? As pessoas piedosas, trabalhadoras e sábias colherão muitas recompensas ainda nesta vida. Segundo risco, segundo cuidado, cada provérbio deve ser interpretado e relacionado com os outros. Refiro-me aos outros provérbios. Deve ser interpretado e relacionado com os outros e com a Bíblia inteira. Aí você vai ler comigo esse último parágrafo. Vamos lá. Quanto mais isoladamente nós lemos um provérbio, menos clara se torna a sua verdadeira interpretação. E aí eu dou um exemplo aqui. Pois bem, o primeiro capítulo do livro fala dos propósitos do livro. 5 coisas aqui importantes que fazem parte dos propósitos do livro. Primeiro, o livro nos ajuda a experimentar a sabedoria e a disciplina. Letra B, o livro ajuda a compreender, essa palavra, compreender as palavras que dão entendimento. Terceiro propósito do livro, viver com disciplina e o que mais, gente? Sensatez. Quarto, dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos quem, gente? Jovens. Servem para compreender provérbios também, e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. E aí eu peguei uma citação aqui, um comentário de Patterson, que ele diz que o propósito dos provérbios, olha para mim, é diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios na igreja do Senhor. Qual é a minha tarefa? Resolver o problema da sabedoria? Não. Diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Vamos dizer assim: Senhor, nos ajuda a viver em uma comunidade com menos tolos e mais sábios. Me ajuda na minha família
a ser mais sábio e não tolo. Esse é o objetivo. E aí nós vamos tratar nesses temas durante esse mês. Mas eu quero só concluir falando sobre a juventude, sobre provérbios e sobre o quanto nós podemos quebrar a cara quando nós desconsideramos a sabedoria, e especialmente a sabedoria daqueles que viveram o que nós não vivemos, que passaram pelo que nós não passamos e que entendem a vida de uma maneira mais ampla do que a que nós entendemos. Voltando a Roboão, o que é que nós temos? Quando Salomão morreu, Roboão assume o trono. E vem uma comitiva das tribos. Israel era formado por 12 tribos, vem uma comitiva de 10 homens. E eles chegam para Roboão e dizem assim: Roboão, a gente veio conversar com você, querido, porque o seu pai tornou as taxas, a tributação do reino está muito alta, está muito pesado para nós. Vamos tentar resolver isso, para que a gente mantenha a paz, mantenha o vínculo entre as tribos e tudo mais. E aí, Roboão foi aos sábios que ajudaram seu pai, homens idosos, homens mais experientes, e eles disseram: eles estão certos, Roboão. Vamos diminuir a tributação, vamos ganhar o coração das tribos, vamos unir o reino, e não vamos permitir que ele se divida por causa disso. Aí Roboão disse: sei não. A Bíblia diz que ele foi consultar um outro grupo. Sabe quem? Os seus jovens amigos. Sábios com força. Recém-formados no curso de coach, Sociedade Internacional de Coach. Experimentados que só um bebê. E eles chegam para ele e dizem assim: não, vamos aumentar, vamos botar para torar, para quebrar esse povo, porque a gente tem que farrar, meu amigo. Sabe qual foi a resposta de Roboão para os representantes das tribos que pediram unidade do reino em torno de uma menor taxação? Ele olha para os representantes e diz assim: olha, o meu dedo da mão é mais grosso do que o braço do meu pai. Sabe qual foi o resultado? O reino desde então foi dividido e nunca mais voltou a ser o mesmo. De um lado o reino de Judá com 2 tribos, do outro lado o reino de Israel com 10 tribos. Que o Senhor nos ajude, gente, a não perder as oportunidades da vida por falta de sabedoria. Que Deus nos ajude a entender, especialmente a discernir, especialmente o mal e a cilada no meio do brilho. Porque se tem uma coisa que o inferno é especialista, é mostrar-se belo usando máscaras que escondem as ruínas que nos esperam. Portanto, a sabedoria do Espírito Santo, sabedoria do Senhor, vai ser a nossa busca no mês de agosto. Que Ele nos abençoe, nos dê graça, abençoe a sua vida, te levante do chão, te dê graça, te dê entendimento, que te permita dar a volta por cima e reconstruir o que foi quebrado. A Ele a glória e o louvor para todos sempre, né? Aí a gente diz o que para Ele? Amém.